Olá, estudantes do quarto termo EJA, tudo bom? Quero dar as boas-vindas a você e também, claro, aos nossos queridos colegas professores que sempre acompanham aí as nossas aulas, né? Então vocês sabem que já há algum tempo as aulas aqui do EJA estão sendo gravadas, mas mesmo assim eu vou colocar a interaçãozinha para vocês aí, qualquer coisa vocês pausem o vídeo, tentem responder, eu vou dar um tempinho aí pequeno só para você entender que é para responder, tá bom? E aí a gente vai fazendo a nossa interação com bastante calma, com bastante tranquilidade, vai fazendo nossa aula. É um tema que ele é bastante recorrente aqui no Centro de Mídias, ele está na ordem do dia, né, que vai falar um pouquinho aí sobre conservação da biodiversidade, vai falar um pouquinho também sobre unidades de conservação e outras coisas relacionadas ao tema, tá? Então tá aí para você, ó. Unidades de conservação. Vamos ver aí o objetivo da aula. Vai entrar para você aí. Isso, então tá aí. Refletir sobre a importância de preservar a biodiversidade e os diferentes ecossistemas para as populações humanas, seja por questões ambientais, de saúde ou social. Então esse é o objetivo desta aula. Tá bom? Bom, como é que a gente vai acompanhar esta aula? Tá aí para você também, ó, tem uma engrenagenzinha que vai aparecer aí, e aí você deve então, ó, compartilhar informações, refletir, né? A interação no chat a gente não tem mais, mas tudo bem. Discutir as atividades aí com o seu professor é extremamente importante, tá bom? Muito bem. Para acompanhar esta aula, o que você precisa? Tá aí, ó. Usa um caderno, faz as anotações, né? Tira as suas dúvidas aí, coloca as dúvidas no caderno para depois tirar com o seu professor na escola, tá bom? E é sempre bom identificar a sua aula com título e data, por isso que no começo lá eu falei, né, que é unidades de conservação e é importante você ter isso anotado bonitinho, tá bom? Muito bem. Aí é o seguinte, eu já quero saber, já que a gente vai falar de conservação, eu quero começar essa aula com a seguinte pergunta, e a partir daí a gente vai começar a disparar essa aula aí, tá? O que você acha que significa afirmar que determinada espécie de ser vivo encontra-se criticamente em perigo de extinção? Isso é uma pergunta. E dentro dessa mesma pergunta, o seguinte, existe alguma forma de proteger essa espécie? Qual? Tá? Então vou deixar aí 30 segundinhos, que aí você pensa um pouquinho, se for pouco o tempo, você para o vídeo e depois você volta. Got a feeling nothing is forever. Keep your voice low. The sun is high, but I wish I could bathe in the moonlight. Isso aí. Espero que você tenha aí tentado responder, né? Então vamos discutir um pouquinho isso aí, ó. A primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: o que significa afirmar que determinada espécie de ser vivo encontra-se criticamente em perigo de extinção? Bom, a ciência, ela tem uma forma, tá, de afirmar isso. Ela começa a estudar um ser vivo e aí ela vai estudando as populações desse ser vivo. O que é isso? Estudar a população. Quantos existem? Nossa, então dá para estudar, por exemplo, uma população de formiga? Dá, por incrível que pareça, tá? Eu não preciso contar formiga a formiga, eu faço uma estimativa, uma amostragem, tá bom? Só para dar um exemplo. Então pode ser um animal que ele é muito grande e já tem poucos naturalmente na natureza, e você pode ter insetos, etc e tal, e dá para você estudar. Então o que a gente faz normalmente, né? A gente observa por no mínimo 3 gerações, tá? 3 gerações dessa espécie. E também a amplitude, né, o território que essas gerações estão ocupando, isso é uma coisa. Então, de repente, se esse território está diminuindo, eles estão ocupando cada vez menos espaço, muitas vezes porque o próprio ser humano está destruindo esse território, já é um alerta. E somado a isso também, você vai vendo o número de indivíduos que estão na natureza. Então, se esse número de indivíduos está diminuindo, tá? E o território também está diminuindo, bom, existe uma grande chance desse ser vivo estar entrando em extinção,
tá bom? É lógico que aí o que vai determinar isso é o quanto que está diminuindo, né? E aí quando se fala que está criticamente em risco aí de extinção, é porque realmente o indício é muito forte de que isso está acontecendo. E aí normalmente, né, existem tentativas de proteger, né? Você já deve ter ouvido falar de lugares que são santuários para determinadas espécies, tá bom? Então você pode criar unidades de conservação, você pode criar projetos, tá? Para tentar proteger esses seres vivos, tudo bem? Bom, mas é sobre isso que a gente vai falar então, tá? Então, ó, essa arara azul de Lear, tá? Ela aparece aí em algumas regiões do Brasil, lá para a região nordeste e tal, e ela praticamente foi considerada extinta, estava muito próximo de se extinguir, e hoje existem projetos, ela está crescendo, está voltando a aparecer. Então é um exemplo aí de um ser vivo, né, que chegou muito perto da sua extinção, mas que devido a algumas, como eu posso dizer, algumas intervenções humanas, né? Então ao mesmo tempo que o ser humano ele pode destruir, ele também pode, quando ele quer, recuperar, tá bom? E é isso que se fez aí, foi isso que se fez aí com essa arara azul de Lear, tá bom? Muito bem, aí eu tenho uma segunda interação com você agora, tá? E eu vou deixar também então 30 segundinhos aí para você dizer para mim, para você, o que é uma unidade de conservação? Então, eu espero que você tenha também tentado responder essa, né? Você pode fazer pesquisas, pode consultar seu professor também. Eu vou trazer aqui um vídeo que ele vai explicar isso, tá? E depois eu vou complementar ali as informações que estão no vídeo. Então a gente vai ver um videozinho que eu tive o prazer de visitar ali o zoológico, que está dentro de uma unidade de conservação, e o técnico que nos recebeu lá, ele explicou pra gente com bastante tranquilidade como que funciona, o que é uma unidade de conservação. Então a gente vai ver esse vídeo e daqui a pouco eu volto a conversar com vocês. Olá, queridos estudantes, responsáveis e professores que acompanham aí as nossas aulas do Centro de Mídias, de Ciências e também de Biologia. Hoje eu estou aqui no Zoológico de São Paulo com o técnico Bruno, que é biólogo. E aí, Bruno, o que você conta sobre o Zoológico de São Paulo pra gente? Primeiro, muito obrigado, professor, os alunos, professores que estão nos acompanhando. A gente tem bastante assunto para falar, mas a gente priorizou então conhecer um pouquinho mais sobre os biomas brasileiros, certo? E por falar em bioma brasileiro, vamos começar para o bioma na qual nós estamos inseridos aqui hoje, né? O Zoológico de São Paulo, ele está inserido dentro de uma unidade de conservação, né? A unidade de conservação são áreas que são protegidas por leis, né, ou decretos, que visam resguardar, né, essa biodiversidade em determinada área natural. Então aqui nós estamos dentro do Zoo de São Paulo e o Zoo está dentro de uma unidade de conservação de Mata Atlântica. Olha, lembrando que a gente está dentro do município de São Paulo. Então olha que importante, no meio de uma metrópole, né? Exatamente, inclusive nós somos considerados a terceira maior área de Mata Atlântica preservada no município de São Paulo. Então é uma área de bastante relevância para a conservação desse bioma, visto que além dos animais, né, que nós tomamos conta aqui, cuidamos no Zoológico de São Paulo, existe toda uma biodiversidade que já estava aqui antes do zoológico existir. Então a gente no caminhar a gente consegue ver macaco bugio, tucano de bico verde, outras aves, e então a gente tem uma riqueza dentro da capital que só existe em decorrência da unidade de conservação, né? Olha só, e se a gente pensar, Bruno,
em animais que você tem aqui no zoológico, que representassem esse bioma, quais que você mostraria para a gente? Ótima pergunta. Nós temos aqui no nosso plantel, então nós cuidamos, né, de diversas espécies, né, cerca de 200 espécies hoje, separado aí em diversos biomas, não só biomas brasileiros, mas de outras regiões. Do bioma Mata Atlântica, que é o nosso foco, nós temos o jacaré de papo amarelo, né, que é uma espécie de jacaré típica da região leste aqui do nosso país. Então tem ocorrência em determinados trechos, não só na Mata Atlântica, mas em outros biomas também. E uma espécie que é específica da Mata Atlântica, né, que é uma espécie endêmica, nós chamamos, né, que só ocorre em determinado local, que é o mico-leão preto, que inclusive é símbolo do estado de São Paulo. Olha, que interessante. É um primata, né, extremamente ameaçado de extinção, considerado, né, pelas listas de classificação como extremamente vulneráveis, né, as populações. Só para você ter uma ideia, as populações de vida livre do mico-leão preto na natureza está em torno de 1.500 indivíduos. Então é muito preocupante e esse é o nosso primeiro bicho que é específico desse bioma. E um outro bicho que também é endêmico, e nós participamos inclusive de projetos de conservação dessa espécie, além do mico-leão preto também que nós participamos, é uma perereca que só vive numa ilha aqui no litoral de São Paulo, perto ali do município de São Sebastião, que é a perereca de Alcatrazes. Um anfíbio bem pequeno, super simpático inclusive, e que só existe nessa ilha. E não é em qualquer local nessa ilha. Ela vive só dentro de bromélias que vivem nessa ilha. Então é todo dentro de um microecossistema, dentro de uma ilha. Então ela é uma espécie que só ocorre nesse local. Então mostra um nível de preocupação também para a espécie muito maior, né? Sim. O bioma já é ameaçado como um todo, pensando que ele só ocorre em um determinado local, ele se torna mais ameaçado ainda, né? Porque se nós tivermos algum problema, algum desequilíbrio, algum incêndio, a população toda pode ser extinta. Isso aí, legal, né? Eu tenho algumas informações aqui para complementar essas informações que foram passadas aí no vídeo, tá bom? Então eu vou ter uma colinha aqui que eu vou ler, tá? Então, existe uma lei que é a 9.985 de 18 de julho de 2000, tá bom? Essa lei, ela diz que é o seguinte: as unidades de conservação integrantes do SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, dividem-se em dois grupos com características específicas. Então nós temos, primeiro, a Unidade de Proteção Integral, com o objetivo de preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção prevista em lei. Unidades de Proteção Integral são as estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, monumento nacional, refúgio da vida silvestre. 2. Unidade de uso sustentável. Com o objetivo de tornar compatível o uso da parcela de recursos da natureza com a preservação, ou seja, uso de forma sustentável. São unidades de uso sustentável: áreas de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva da fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular do patrimônio nacional. Tá? Então, todas essas são diferentes reservas que são encontradas no Brasil com o intuito de proteger, né, conforme foi falado no comecinho da aula, de proteger aí seres vivos que encontram-se ameaçados ou não, tá bom? Muito bem. Então, eu vou mostrar para vocês aí algumas reservas que a gente encontra aqui no estado de São Paulo. Só algumas, tá bom? Provavelmente vai ter alguma aí perto da sua casa e aí você pode se identificar aí, né? E até, de repente, pesquisar outras, caso você não conheça. Por isso que eu deixei um mapinha aí para ver se você identifica a região do estado, para ver se está próximo de você ou não. Porque eu estou aqui da cidade de São Paulo, mas a gente está falando para o estado inteiro, né? Então, vamos dar uma olhada nesse slide aí. Então, o primeiro é esse aí de Aguapeí. Acho que vai aparecer para você. Aí, muito bem. Então, quem conhece aí a região de Dracena, né, você tem esse parque aí, tá bom? Que é o Parque Estadual do Aguapeí. Vamos ver outro aí. Então, você tem
o Parque Estadual Albert Lufgren, vai aparecer para você aí já já, isso. Este aí, ele fica aqui na capital de São Paulo, né? Conhecido como Horto Florestal. Para quem não sabe, esse RMSP aí significa Região Metropolitana de São Paulo, tá bom? E é o nosso famoso Horto Florestal, ele também é um parque estadual aí que serve de área de proteção, tá? Outro que a gente tem lá na região de Taubaté é o Parque Estadual Campos do Jordão, tá? Quem já foi visitar Campos do Jordão, né, viu que tem bastante área verde lá na serra e tal, porque também tem um parque ali para contribuir com a preservação, tá bom? Muito bem, a gente tem mais um exemplo aí, ó, que é o Parque Estadual de Vassununga, que fica lá perto de Santa Rita do Passa Quatro, aquela região de lá, tá bom? Então também é mais um parque que encontra aqui no estado de São Paulo. Gente, a gente está falando só do estado de São Paulo. A gente tem que lembrar que o estado de São Paulo, grande parte dele está envolto aí em Mata Atlântica, deveria ser, né? Para ter ideia, só a nossa cidade aqui de São Paulo, a nossa metrópole aqui, toda a região metropolitana deveria ser Mata Atlântica. Tanto é que lá no vídeo vocês viram que o próprio zoológico, ele é uma reserva de Mata Atlântica, ele está dentro, né, de uma reserva que é maior, que é o Parque Estadual, né? Então, para você ver que como que a gente já devastou isso, né? Imaginar que toda essa cidade aqui era Mata Atlântica, né? E toda a região metropolitana era Mata Atlântica. E se você imaginar do litoral até 300 quilômetros para dentro do estado, olha, do litoral, da praia, até 300 quilômetros para dentro, era para ser Mata Atlântica. E depois você tem uma parte aí do estado que é cerrado também, né? A gente tem Mata Atlântica e cerrado aqui no estado de São Paulo, tá bom? E aí a gente precisa de parques para proteger, né? Bom, tem mais um aí, ó, que é o Parque Estadual da Caverna do Diabo, né? Que fica já quase no Paraná, ali no finalzinho ali do Vale do Ribeira, que quem vai lá não esquece nunca, diz que é muito lindo também, tá bom? E ele já é um parque que preserva a caverna, né? Então é espeleologia, né, que fala, estuda a caverna, tá bom? Então é só para você ver que existe uma diversidade muito grande, a gente está falando só de estado de São Paulo. Imagina no país inteiro, né? E o tanto que a gente já conseguiu destruir aí, se a gente conseguisse, né, começar aí a preservar e a recuperar, isso geraria emprego, porque, gente, lugar que tem natureza bonita atrai turista, né? Então atrai emprego, porque aí tem que ter hotel, tem que ter estrutura, né, restaurante, etc. Então dá para ganhar dinheiro também com isso, dá para fazer de uma forma sustentável, né? Não se pensava muito nisso. Hoje está se pensando bastante nisso. Eu acho que a gente tem que pensar cada vez mais, né, em recuperar, em plantar, em reflorestar e atrair turismo, etc., para poder manter, né, sem precisar destruir, tá bom? Muito bem. Então eu quero fazer uma última perguntinha para você aí, tá? É a última pergunta da aula, hein? Você sabe me dizer o que é biodiversidade? Quase que eu dei a resposta já na pergunta, né? O que é biodiversidade? Vou deixar um minutinho para você aí. E aí, conseguiu aí? Só em observar a palavra ali? Então, né, vamos entender. Sempre que tem esse prefixo bio,
né? Bio vem do grego, que quer dizer vida. Então, bio está ligado à vida. Né? Quando você vai estudar a vida de alguém, você estuda o quê? A biografia, não é isso? Tá? Biografia seria a vida escrita. Né? Grafia é escrever. Então, seria mais ou menos isso. Tá? Então, biodiversidade, diversidade da vida. Tá? E o que biodiversidade tem a ver com o que a gente falou aqui de unidade de conservação? Né? Se a gente pensar em planta, uma árvore só, eu vou te propor uma coisa. Você, ao chegar hoje próximo a uma árvore, você vai ficar ali por 1, 2 minutos só observando essa árvore e ver quantos seres vivos, além da árvore, que é um ser vivo, quantos seres vivos estão ali naquele momento. Um pássaro, né, um inseto que você veja ali, uma borboleta, uma formiga e tal. E aí você vai perceber o quanto que uma árvore é importante. Aqui na cidade de São Paulo mesmo, né, quando você vê uma árvore, aí se você começa a prestar atenção, você vê lá a formiguinha andando, uma borboleta, 1 ou 2 pássaros, né, você começa a ver líquen que está ali. Então isso é biodiversidade. E eu estou falando só daquilo que é macroscópico, que eu consigo ver. Você tem que imaginar também que tem os seres microscópicos ali. Tem bactérias, tem fungos microscópicos, tem, né, outros seres vivos que são importantes ali. Imagina numa floresta. Né? O quanto de vida, a diversidade de vida que você pode encontrar. Olha, eu coloquei uma figurinha aí para a gente pensar um pouquinho. Então, do lado esquerdo da tela, né, a gente tem aí alguns animais, né, desde estrela do mar ali, né, água-viva, dá para ver bastante coisa ali, alguns vermes, né, até chegando no mamífero ali, né, com felino, né, tem também ali artrópodes, né, tem caranguejo, tem... Então, falando só de animal. Mais para o lado direito, você vai ter ali plantas, porque normalmente a gente fala de ser vivo, a gente só lembra de animal e de planta, né? Mas a gente tem que lembrar também. Então ali tem várias plantas e tal, né? Mas você tem que lembrar também que tem os fungos, tem as bactérias, tem muita coisa que a gente não vê, mas que está lá, tá bom? Então é importante a gente entender que a diversidade da vida é tudo isso, o que a gente vê, o que a gente não vê. E tem mais uma coisa que é importante você saber, tá? Eles se interdependem, né? Se eu tiro um ser vivo do ambiente, eu posso estar prejudicando vários outros. Normalmente eu vou estar. É só você lembrar um pouquinho aquela história de cadeia alimentar, teia alimentar, presa predador, lembra? Né? Todos esses caras, eles vão ter uma função na natureza, que a gente fala que é um nicho ecológico. O que é um nicho ecológico? É a função que o cara tem ali. Então, por exemplo, uma onça, ela pode ser predadora, certo? Um roedor ali, um pardal, por exemplo, ele pode ser a presa da onça, então o nicho dele é esse. Mas ele vai se alimentar de outro ser vivo, pode ser um vegetal, pode ser um animal, e ele vai mantendo ali o equilíbrio daquela população. Então, todos eles são importantes. Até a doença, né? Nós, como seres humanos, a gente tende a querer combater a doença porque todo mundo quer ficar vivo. Mas na natureza, um vírus que ataca um outro ser vivo, ele está ajudando a controlar aquela população. Tá? Então na natureza, quando tudo está em harmonia, né, não tem praga, etc. e tal, todos ali estão cumprindo a sua função de controlar a população, de servir de alimento, tá? Desde servir de sombra, né, no caso da planta, mudar o clima um pouquinho, tá bom? E isso é biodiversidade. E a gente só consegue manter a biodiversidade se a gente conservar, se a gente preservar. Se a gente destruir, acabou. Hoje a gente já está sentindo muitos efeitos, tá, que estão diretamente relacionados a desmatamento, relacionados à diminuição da biodiversidade, tá, desde pragas, né, na lavoura, etc. e tal, até mesmo mudança do clima. Está diretamente ligado a isso. Tá bom? Então a gente precisa pensar um pouquinho, valorizar as unidades de conservação, né? Procurar visitar, procurar entender a importância daqueles seres vivos para a nossa vida, tá bom? Bom, o que a gente viu nesta aula aí? Ó, tem um slidezinho para você aí com resumão. É importante conservar a natureza por diversos motivos, sejam eles econômicos, ambientais, de saúde, entre outros. Uma das formas de fazer isso é instituindo unidades de conservação,
que podem servir para o desenvolvimento sustentável e, em alguns casos, fazer com que elas permaneçam intocadas, tá? E aí, na medida do possível, é claro. Tá? Então é isso, gente. É para isso que a gente institui aí unidades de conservação, é para tentar melhorar a vida de todo mundo, manter os seres vivos ali em harmonia. Eu espero que essa aula tenha servido para inspirá-los a pesquisar mais sobre o tema. E aí está a habilidade que a gente trabalhou. E você não esqueça de avaliar a aula, dizer o que você achou. Você entra lá através do QR Code e avalia a nossa aulinha.